Bom, e sem mais delongas, vamos à palestra que vai encerrar, né, o nosso congresso, nosso querido Júlio Damasceno, que vai proferir palmas a ele. Nosso querido Júlio veio lá do Rio de Janeiro, né, e a palestra dele vai ser o Evangelho, Ciência do século XXI. É com muita alegria que a gente lhe recebe, Júlio, aí encerrando o nosso congresso com a sua belíssima fala. Boa noite. Mas vocês são da pá virada, uma hora dessa, vocês acordados. Hein? A Cleiton implementou aqui o condução do balde, é isso? Quem dormir, eu vou descer aqui, ó. Vou fazer uma bagunça aqui, a gente vai descer, vai brincar, vai aqui fazer uma conversa mais animada, né? Porque essa hora da noite tem que ser um esforço de reportagem. Obrigado. O lado que dormir primeiro acorda o outro, tá combinado assim? Muito bem, que Jesus nos abençoe. É uma alegria, eu acho, para todos nós ter esse momento, né? Chegar ao final aqui de mais um congresso, de mais um encontro repleto de luz. Foram 12 palestras, né? 12 abordagens diferentes, 12 modos diferentes de trazer a mesma ideia, de trazer os ensinos do balde. E é uma corrente que só cresce e que todos nós fazemos parte, né? Cada um de nós saindo daqui pode divulgar e pode e deve divulgar o balde no seu círculo de amizades, entre os seus colegas de trabalho, seus familiares. É assim que essa corrente cresce. Muito bem. Entrando diretamente no tema, a vida pode ser um filme maravilhoso. Sabe aquele filmão, né, que mexe com você por dentro? A vida é assim. A vida pode, no seu dia a dia, no cotidiano, nas coisas mais simples, quando a gente aos poucos desenvolve a capacidade de ver, de olhar, de perceber, ela pode ter histórias fantásticas. Nessa noite, nesse encontro, nós vamos contar para vocês uma história. Nós vamos assistir juntos um filme real, não é inspirado em fatos reais. É um filme real, ele está acontecendo. E nós fomos convocados como coadjuvantes, né? Como figurantes desse filme. E o mais interessante, para que todos fiquem acordados, o final é surpreendente. Eu não vou dar spoiler, né? Hoje em dia, se você conta o final do filme, é spoiler, né? Então eu não quero aqui fazer spoiler, não, mas eu garanto a vocês que o final é surpreendente. Tá bom? Vamos lá? Não vou mandar apagar a luz, que é covardia, né? Vamos lá, então. Esse filme começa com um homem sozinho na Torre da Ternuta de Santo Antônio, em 1937, no dia 23 de agosto, às 23 horas, colocando o ponto final na grande síntese. Imaginem, quem leu o capítulo final da grande síntese já é de rasgar o coração. Mas imaginem a emoção daquele homem naquela sala solitária, né, colocando o ponto final numa das maiores aventuras do conhecimento que se tem notícia, numa das maiores obras que a humanidade já foi capaz de produzir. Céu e terra se tocaram, e esse encontro deixou um resíduo, deixou, né, assim como lá em Moisés deixou aquelas tábuas grafadas em pedra, agora aquele encontro tinha marcado para sempre um coração
de maneira inesquecível. Ele tinha uma joia nas mãos. E pouco tempo depois, essa joia começou a ser espalhada, né, e divulgada no mundo inteiro. Nós falamos tanto ao longo desse encontro de ideias. As ideias são capazes, sim, de modificar o mundo. As ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade provocaram uma revolução global que mudou a geopolítica do planeta, mudou a história recente do planeta, né? As ideias, hoje, quantas vezes aqui nos falaram, nós precisamos rever os nossos conceitos, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de compreensão, eu preciso entender uma eternidade que não é um somatório de tempo, eu preciso entender uma infinitude que não é um somatório de espaço, eu preciso entender que a realidade apenas o palpável, o sensível, o tangível, mas de que há muito mais ainda para ser entendido como real, além daquilo que os meus pobres sentidos conseguem perceber. E esse homem, nessa obra especificamente, ele trouxe uma ideia. E diz ele lá em Esquecida dos Ideais, né? Os ideais tomam corpo, dado que tudo na Terra adquire uma forma, numa pessoa viva que os afirma e os lança, e em seguida nas instituições que os representam e os transmitem. É preciso um fulcro inicial, um centro irradiador, uma materialização humana daquela ideia nova, para que ela se apresente entre nós, para que ela tenha lugar de cidade entre os habitantes do nosso planeta, mas depois ela precisa de irradiadores, de multiplicadores que vão levá-la até os confins, né, da Terra, onde a ideia for útil, necessária, oportuna. Então esse homem trouxe, em a grande síntese, uma das mais importantes ideias que a história já conheceu. A ideia da totalidade, a compreensão, finalmente, nós falamos aqui, então, né? Eu creio que todos aqui agora já têm essa compreensão clara de que matéria, energia e espírito são uma coisa só. Tudo foi feito de uma substância, a substância divina, que se manifesta de diferentes meios, de diferentes formas, que se transforma, permanecendo sempre a mesma. E é capaz, na sua multivariedade de combinações e formulações, de produzir tudo aquilo que é, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que se espalha pelo universo sem fim. Essa ideia de totalidade, essa visão unitária do todo, é capaz, por exemplo, de reunificar ciência e religião, que tinham, desde Descartes, uma visão segmentada, sectarista de matéria e espírito, e daí todo o materialismo que decorreu dessa cisão, né, que foi útil para um determinado momento, mas que hoje já não é. E é necessária a reconstrução dessa visão para reintegrar também o homem. Nós estamos fracionados, não reconhecemos mais em nós mesmos o nosso maior valor, que é o nosso espírito. Perdemos a nossa identidade espiritual e nos apequenamos, desconhecendo nós mesmos. Todos os problemas da civilização que estão aí fora, toda a falta de amor que vivemos, é fruto desse desconhecimento da nossa realidade essencial. Então, essa ideia precisava agora tomar vida entre nós. E ela tomou um nome que lembra lá a questão de Kardec, tudo está em tudo. É a teoria de tudo. A teoria que consegue unificar, e consegue explicar como que da matéria emerge a vida e como da vida emerge a consciência, conforme Jorge lembrou tão bem lá no seu estudo. É esse processo de emersão que vem de dentro para fora. Daí a palavra evolução. É um movimento que vem de dentro.
que exterioriza pouco a pouco as nossas capacidades, as nossas potencialidades. Como da semente nasce o broto e como do broto nasce a planta. Vem de dentro e vai exteriorizando pouco a pouco uma beleza que já está ali guardada. Então, essa ideia, ela prosperou ao longo do século XX e ela tem revolucionado a forma de entender a vida, a forma de entender o universo que ainda hoje é visto por boa parte da ciência. O Gilson, né, comentou muito bem isso, como 96% constituído de matéria e energia escura. E dessa escuridão que está associada à nossa cegueira, ele passa a ser iluminado, luminoso, porque ele passa a ser berço, um berço gigantesco, potentoso de vida, de consciência, de felicidade. Qual não será a nova civilização que resultará quando todos os homens tiverem essa compreensão? Que tudo que existe para florescer, existe para crescer, existe para prosperar, existe para ser feliz. E que a felicidade não é uma conquista individual, a felicidade é uma conquista coletiva. Nós todos podemos ter lampejos de felicidade individuais, mas nós nunca seremos totalmente e definitivamente felizes isoladamente. Apenas no conjunto. A felicidade é uma obra coletiva. Só seremos felizes na hora que o último dos últimos encontrar também a sua felicidade. O reino dos céus é uma obra coletiva. Qual não é a nossa surpresa? É que, embora a limitação de recursos desse homem que estava lá isolado na torre tenuta de Santo Antônio, lá em Humberto, né, na Perúdia, na Úmbria franciscana, apesar das limitações humanas e também dos seus seguidores, né, sempre poucos, os trabalhadores são sempre poucos em qualquer seara, principalmente na seara do Cristo, né? E se espalhou pelo mundo de uma forma que nós vamos ver juntos aqui, muito além da nossa vontade individual, muito além das nossas capacidades, das nossas escolhas individuais. Há uma vontade na história, há um propósito, há uma razão, há um momento para tudo, e as ideias acontece independente da nossa vontade. Nós somos convocados à participação, mas a vida não depende dela. Todos nós somos convocados à participação, mas a vida não depende de nós. Nós é que dependemos dela para realizarmos aquilo que fomos chamados. Então, vejam que diz Erwin Laszlo em 1986, no sentido novo de evolução, né? Perdão, ali ficou truncado. No sentido novo de evolução, evolução significa grande síntese ou teoria geral da evolução. A obra de Ubaldi virou sinônimo da nova forma de ver a evolução, que não se restringe apenas à biologia, mas que compreende a matéria e a sociedade como o ponto de partida e o ponto de chegada da sua extensão. Então, sem que houvesse nenhum esforço, nenhuma defesa dessa ideia, naturalmente, o título da primeira grande obra de Ubaldi se tornou sinônimo global dos estudos avançados de evolução que começam lá na matéria e atingem até o nível social. Diz aqui, um pesquisador que não conhecia Ubaldi. Os estudos, as teorias gerais de evolução são agora reputadas, apresentadas na academia oficial como as grandes sínteses. Virou sinônimo, virou categoria de estudo, virou linha de pesquisa, a grande síntese apresentada pelo Ubaldi. Nunca apresentou
à teoria geral da evolução da matéria, à sociedade, ao homem, como o Baldi apresenta na grande síntese. Até hoje, não há nada que se compare. Nem em grandeza, nem em nível de detalhe, nem em profundidade, nem em assertividade, nada. Mas o reconhecimento virá mais tarde. Mas a semente foi plantada, a estaca foi firmada, e aos poucos nós vamos ver esse filme passando, a vida foi trazendo os recursos, mundo afora, muito além daquilo que nós fazemos aqui no Brasil. Nós é que não temos notícia do que a lei está fazendo pela obra mundo afora. Um dos objetivos dessa palestra é dar notícia dessa movimentação global que existe à nossa revelia. Vamos ver então? Então, olha, nós classificamos aqui o nosso estudo como história das ideias. Nós vamos ver como é que essa ideia da grande síntese evolutiva, da evolução da matéria, a vida e a consciência, como ela surgiu, prosperou e qual o seu estágio atual. Nós dividimos isso em 3 etapas. A origem da ideia de uma grande síntese evolutiva, o desenvolvimento dessa ideia ao longo do século XX e início do XXI, e o cenário atual, que nós chamamos aí o período de 2008 até 2017. Então, vamos lá. Essa primeira etapa, nós cumprimos em parte lá no Congresso em Portugal, do nosso prezado Anacleto. Foi ali que nós começamos a pesquisar um pouco da história dessa ideia tão importante, tão vivaz, da síntese evolutiva, da teoria geral da evolução. Naquele momento, tem um ano atrás, nós nos deparamos com algumas curiosidades, como, por exemplo, o fato da palavra evolução ser relativamente recente. Ela surgiu no século XVII. E o próprio Darwin, na sua Origem das Espécies, utiliza pouco a palavra evolução. Se serve pouco dela, aparece apenas 10 vezes no conjunto. Então, quem popularizou a ideia de evolução do jeito que nós conhecemos foi Spencer, Herbert Spencer, né? Que, digamos assim, difundiu mais a ideia. Darwin mesmo se serviu pouco. A Universidade de Stanford tem uma enciclopédia filosófica, ela traz o melhor registro que existe sobre a história da ideia da evolução no século XIX. Nós nos inspiramos nela para fazer esse estudo. Foi citado aqui, pode deixar. Foi citado aqui a escola jônica, né? Tudo começa um pouco lá na Grécia Antiga, mas, embora eles tivessem a ideia da unidade, da unicidade das coisas, eles não tinham a visão completa, né, do processo evolutivo, mas já sabiam, por exemplo, a questão da unidade da substância, o apeiron, né, a substância invisível de onde tudo provém, já fazia parte das suas considerações e das suas análises. Um destaque nessa busca, certamente é Giordano Bruno, que pagou caro, né? Pagou com a própria vida, sendo queimado vivo, o seu esforço, e um dos pilares da sua obra era exatamente o princípio único das coisas e dos homens. Outra vez, essa ideia unitária da evolução da matéria até o homem. Mais à frente, no século XIX para o século XX, nós encontramos na literatura especializada, no princípio do século XX, esse jornal é de 1914, já essa expressão teoria de tudo. E ela já fazia parte dos debates, digamos assim, dos acadêmicos, dos biólogos da época. Nós não sabemos exatamente quando ela começou, quem cunhou essa expressão teoria de tudo. Então, teoria de tudo, grande síntese e teoria geral da evolução são sinônimos. Sinônimos para essa ideia. A evolução vai da matéria ao homem e à sociedade. Um fato curiosíssimo é que esse senhor, esse general Jan Smuts, ele foi primeiro-ministro da África do Sul.
e general no tempo do Gandhi. Ele aparece lá, um representante, um ator, aparece lá no filme do Gandhi. Não tem aquela cena dos cupons que batem lá no Gandhi? Aquela cena, o general era o Jan Smoot, né? E ele é o pai do holismo. Pai do holismo, você fala assim, eu tenho uma visão holística. De onde surgiu essa expressão? Quem cunhou a expressão holismo foi esse senhor, Jan Christian Smoot, em 1926, e ele faz um registro de que em 1926, ali, apesar dos grandes avanços realizados no conhecimento, subsistem algumas lacunas fundamentais. Matéria, vida e mente ainda são percebidos como fenômenos distintos. Se você chegar lá fora agora e perguntar a qualquer pessoa se matéria, vida e mente são coisas distintas, ainda vai responder que sim. O senso comum ainda tem essa ideia. Um pouco mais à frente, em 1927, 28, aparece esse filósofo britânico, Alfred Whitehead. Ele é o filósofo o primeiro que associou a realidade física a processos e não a coisas materiais. Disse ele, a realidade é feita por processos, por fluxos, e fluxos orgânicos. Depois a gente vai ver aí os textos dele sobre organicidade. Tudo se interage, mas tudo é movimento, tudo é o contínuo. Lembra lá outra vez a filosofia grega, né? Heráclito, né? O rio que passa, tudo é movimento, tudo é processo. E aí começou a desenvolver essa ideia da vida como algo mais intangível do que material, né? Sem substrato físico, sem a materialidade que a gente ainda acredita existir, né? Ele foi uma grande influência. Outra referência que a gente não pode, né, jamais esquecer, Teilhard de Chardin, nos anos 30, escrevendo o Fenômeno Humano, sua principal obra, e cunhando esses termos, a geosfera. Lembra das criações que o Gilson comentou aqui, né, dos níveis de criação? Então, a geosfera como a criação material, a biosfera como a criação da vida e a noosfera como o desenvolvimento da consciência, né? Então é sempre uma referência importante nesse processo. Até que em 37 surge a grande síntese de Ubaldi, varrendo o mundo de uma maneira impressionante. Naquela época não tinha internet, né? Não tinha nem TV, era só rádio, né? E, no entanto, ela teve uma repercussão internacional, se multiplicou pelos jornais da época numa velocidade realmente espantosa, que chama a atenção, só a mão de Deus mesmo, para explicar essa popularidade. Na mesma época, em 37, surge o novo darwinismo. O novo darwinismo é a junção da teoria de Darwin com a teoria da genética. Por que nós citamos ele? Poderíamos passar aqui tranquilamente sem citá-lo, mas aqui é só para esclarecer um ponto. Um dos grandes expoentes do novo darwinismo é esse Julian Huxley, né? E ele criou uma coisa chamada moderna síntese, a síntese moderna, associada também em biologia. E os seus seguidores depois cunharam outra expressão que era síntese evolutiva. Então, pode, algumas vezes, quando você faz busca, confundir com a grande síntese, com a teoria geral da evolução. Então, quando se fala na síntese moderna, na moderna síntese biológica, está se falando no novo darwinismo, que não tem nada a ver com essa visão integral que a gente está conversando aqui. Então, só trouxe para fazer esse esclarecimento, para dizer que são coisas diferentes. Você pode falar, síntese evolutiva moderna. Não é o que a gente está falando, é novo darwinismo. Síntese moderna é novo darwinismo, não tem nada a ver com essa profundidade que a gente está trazendo aqui. Tá? Muito bem. Como é que é essa ideia a partir de Ubaldi, mas independente dele, porque a vida não depende de ninguém, nem dele, né? Como é que essa ideia prospera? Vejam que curioso. Esse senhor Erwin Laszlo, né, que a gente citou há pouco,
Ele foi, ainda está encarnado, um dos maiores pensadores do século XX. Mais de 80 livros publicados, todo o reconhecimento acadêmico que você pode... Só não ganhou o Nobel. Dos prêmios todos que se possa imaginar na área acadêmica, só não ganhou o Nobel. E não ganhou porque abraçou a teoria sobre tudo, a teoria de tudo. Há críticos que chamam ele de pseudociência, porque ele avançou demais o sinal. Então, outra vez o preconceito, porque merecia um Nobel pelo conjunto da obra. Mas, enfim. O detalhe é o seguinte, ele nasce em 1932, no ano em que o balde começa a receber a grande síntese. Olha, vai vendo. Ele nasce em 1932, no ano em que o balde começa a receber a grande síntese. E ele mesmo escreve a sua grande síntese, depois eu passo aqui, em 1972, no ano da desencarnação de Balde. Uau! Tem nada a ver com o Balde, não conhecia a obra do Balde. Nasce no ano em que o Balde começa a receber a grande síntese e ele mesmo escreve a sua grande síntese em 1972, exatamente no ano da desencarnação de Balde. Húngaro, exatamente. Né? E o que é bacana? Não satisfeito com a sua própria grande síntese, ou seja, com um estágio de conhecimento alcançado em 72, ele funda, em 1984, um grupo de cientistas, são 47 cientistas do mundo inteiro, 47 sumidades, não tem... PhD era o currículo básico, né? Você não dava bom dia, não entrava na sala se não fosse PhD. Então, 47 PhDs do mundo inteiro para estudar e desenvolver a teoria de tudo, a grande síntese da evolução. Lembra lá da frase do Balde de que primeiro vem um homem, depois se multiplica a ideia, seguem os seguidores, os multiplicadores, né? Olha aí, chegou uma turma para valer. Olha aí, Ele constituiu esse grupo, Grupo de Pesquisa da Evolução Geral. Então, 47 pesquisadores do mundo inteiro, e o jornal, sabe que toda agremiação científica tem que ter um jornal, né? Tem que ter uma publicação que reúna os seus produtos. O jornal deles era esse Jornal do Futuro, né? O Mundo Futuro, onde eles, durante 20 anos, publicaram dezenas e dezenas de artigos e trabalhos sobre a grande síntese, a teoria geral da evolução. Outra, ainda sem conhecer a obra de Balde, apenas difundindo a ideia. Então, eles têm um site, eles se apresentam como o Projeto Darwin, e tem a lista deles todos, dos 47. Este aqui que vos fala, teve a curiosidade de procurá-los todos, um por um, os 47. Então eu peguei ali, olha, tem a idade, tem a cidade, tem a área de conhecimento, tudo, tem a ficha deles todos. Uma das ideias que me ocorreu, por exemplo, é mandar o arquivo da grande síntese em inglês para os 47. Né? Só para valer aqui a viagem. Né? Mas é porque tem mais para mandar, né? Tem outros aí, vamos ter que fazer uma lista grande, mas esse seria um dos produtos possíveis. Né? E aí fui, olha, eu não vou, se a palestra fosse mais cedo, né? Aí eu prometi ao Cleiton que eu ia mostrar os 47 aqui direitinho. Mas para poupar vocês, eu vou passar mais rapidamente. Né? Então vamos lá, 47 cientistas, aí todos eles, de 14 países diferentes, tá? São mais de 30 áreas diferentes de conhecimento. Então, tem biólogo, tem historiador, tem teoria de sistemas, tem psicólogo, tem homem de negócios, tem todas as áreas que você pode imaginar reunidas, mais de 30 áreas de conhecimento diferentes, e só PhD, do mundo inteiro estudando, tentando fazer o quê? Fazer uma grande síntese. Bom, aí
e centenas de artigos e dezenas de livros publicados. Tem 2 prêmios Nobel, né, aqui na sequência. Esse Ilya Prigogine é Nobel, e Francisco Varela, os 2 já falecidos, eram 2 prêmios Nobel integrantes do grupo. Você vê o nível da história. Bom, aí eu botei no mapa ali, ó, infelizmente só hemisfério norte, né, aí não tem jeito pelo nível da pesquisa, só a vanguarda, só a ponta, mas nós conseguimos equilibrar esse jogo. Apesar da desigualdade numérica, nós temos algo que eles não têm. Nós temos o balde. Vale por 48. Vale por 48. Então, fiquei tranquilo e satisfeito. Pode trazer os 47, porque, sinto muito, ainda estamos em vantagem, né? Os ideais tomam corpo, dado que tudo na Terra adquire uma forma, numa pessoa viva que os afirma e os lança, e em seguida nas instituições que os representam e transmitem. A ideia, nós não temos que nos preocupar com a questão de grupo. Nós não queremos o ubaldismo espalhado muito afora, nós queremos as ideias de Ubaldi, né, e da lei e do evangelho espalhados no mundo afora. Isso precisa ficar claro. Então, o que é bacana é o seguinte, eles lá na frente vão se encontrar com a obra de Ubaldi. Vai haver um reconhecimento que vai valer 100% o texto lá do último capítulo da Grande Síntese. Uma sociedade futura, mais aperfeiçoada, há um dia de se admirar desse homem que sozinho, né, conseguiu avançar e produzir tanto. Mas é preciso que o tempo corra e promova as suas orientações, né? Então, o que eles produziram nesse período? Tem aí, olha, toda a lista de produção, quer dizer, de livros, é fácil recorrer. Quem quiser depois se aprofundar, pode ali buscar, tem toda a informação necessária. Mas o que é bacana? 24 anos depois, lá da Grande Síntese, o mesmo Erwin Laszlo tenta de novo a sua grande síntese, dessa vez com outro nome, a Evolution, the General Theory, né? A teoria geral da evolução, mas também não consegue. Ele mesmo percebe que não chegou lá. E ele continua buscando, né? Ele nasceu lá em 32, quer dizer, aqui em 96 já está com 64 anos. Mas ele está aí, e está pesquisando. Tem o grupo, está publicando, mas está correndo atrás. Um dos integrantes produz também esse livro, que tem versão em português, Aurora Cósmica, As Origens da Matéria e da Vida. Faz sentido para vocês agora, depois desse congresso? Né? Um livro que trata das origens comuns da matéria e da vida. Agora todo mundo aqui vai se interessar, né? Bom, até que em 2004, o mesmo Erwin Laszlo, agora com 82 anos, né? Ou quase 80 anos, eu acho ali, ele escreve finalmente o Campo Acástico, que é considerado por ele a sua obra-prima. Ele sabe que ainda não chegou na grande síntese que ele gostaria. Olha só. Mas é aquilo que ele conseguiu entregar. Então, depois de 40 anos de trabalho, esse sujeito, né, deixa para a gente um legado maravilhoso pelo movimento que ele conseguiu produzir em torno da ideia que nos interessa, que é a compreensão da evolução integral das coisas. Então, diz ele, a ciência e o campo acástico é o produto de mais de 4 décadas de procura por significado no âmbito da ciência. Ele cita as suas influências, olha que bacana. O primeiro esquema que eu considerei tinha por base a metafísica orgânica de Whitehead. Nessa concepção, que datava originalmente da década de 20, a realidade é fundamentalmente orgânica, de modo que os organismos vivos são apenas uma variedade da unidade orgânica que emerge nos domínios da natureza. Isso é o balde puro, né? A organicidade, o princípio da lei se manifestando em tudo e todos de forma orgânica. Observem os dedos da mão, né? Em determinado nível eles podem se considerar isolados, mas há uma raiz para todos eles que lhe controla o movimento.
Nós também temos a ilusão da individualidade independente, mas nós fazemos parte de uma individualidade orgânica, de um conjunto orgânico, onde todas as partes fazem parte e exprimem uma mesma fonte, né? Então, olha aí, o Whitehead falando em organicidade. Minhas leituras, diz Laszlo, minhas leituras subsequentes em cosmologia e biologia confirmaram a solidez dessa suposição. A vida e o cosmos como um todo evoluem como entidades integradas dentro de uma rede de constantes interações formativas. Cada coisa não apenas é, mas também vem a ser. A realidade, para citar o Whitehead, é processo e, por sinal, um processo evolutivo integrativo. A felicidade é uma obra... Ih, dormiu. A felicidade é uma obra coletiva. Ajuda aí, gente. A felicidade é uma obra... agora acordou. Muito bem. Olha outra influência. Colegas em Yale chamaram a minha atenção para a obra de Ludwig von Bertalanffy, que é o pai da teoria de sistemas. Pai da teoria de sistemas, das chamadas ciências da complexidade. Uma das coisas mais importantes do século XX para a gente entender a obra de Ubaldi. E a teoria geral dos sistemas. Bertalanffy estava tentando integrar o campo da biologia em um esquema global, a teoria de tudo, que se prestaria a integrações posteriores com outros domínios da ciência natural e até mesmo com as ciências humanas e sociais. Seu conceito-chave era o de sistema, olha aí, concebido como uma entidade básica no mundo. A visão sistêmica da vida, né, como parte, como solução para entendimento da própria vida. E conclui, tem duas obras, olha, duas biografias do Laszlo que contam a história da teoria de tudo ao longo do século XX, então fica aí como sugestão. E ele dá o seu canto do cisne. No final dessa edição revista de 2007, ele deixa o seu legado, né? Então, as últimas palavras dele: pesquisar e desenvolver um tal esquema seria tarefa da mais extrema importância para a ciência. Ele está escrevendo isso em 2007, quase 80 anos depois da grande síntese de Ubaldi. Seria de extrema importância para a ciência, assim como para a sociedade. Nos levaria para o mais perto do objetivo de Einstein, de descobrir o esquema mais simples possível, capaz de ligar entre si os fatos observados. E, portanto, de fornecer significado cientificamente alicerçado para a totalidade da nossa experiência, assim como para o lugar que ocupamos no universo. Nós não conseguimos entender a nós mesmos sem entender o todo. Nós precisamos dessa compreensão. A cada passo que nós damos no entendimento do todo, nós descobrimos também uma parte de nós mesmos, e vice-versa. Muito bem. E a última etapa, o cenário atual. E agora? Laszlo já está velhinho, já está, né, digamos assim, diminuindo a sua produção acadêmica. Como é que será? Será que nós vamos ficar órfãos, né, da continuidade desse estudo? Que nada, né? Olha aí, ó. Você vai no Google, coloca lá a grande síntese hoje, aparece no pai Google, né? Sabe que hoje em dia, se quer saber qualquer coisa, pergunta ao pai Google, né? Resolve tudo. Então, aparecem lá 43.700 resultados ligados à expressão grande síntese. Aí você, tá bom, vai ver que muitos deles não têm a ver com a grande síntese que a gente está tratando. Tá bom, basta 1%, são 437 resultados, pelo menos significativos, ligados a essa ideia. Quando você procura lá, só chega a 380. O Google faz propaganda enganosa, né? Quando ele pega alguém disposto a ver os 43 mil, ele para no 380. Mas tudo bem, fizemos a lista toda, né? O que se encontra aí? Olha que bacana. Em 2011, tem um destaque interessantíssimo da biologia cognitiva. Sabe essa ideia que perpassou aqui todo o nosso dia de estudo, em que ontem Maurício citou também, da informação por trás das formas, né? De que cada forma, seja material, seja pedra, seja o sapo, seja o Einstein, toda forma exterioriza uma informação nela contida.
É assim que a ciência está pensando hoje. E essa exteriorização da informação, como se fosse um programa de sistemas, né? Cada um tem dentro de si um programa de sistemas, tem uma programação, tem uma informação, um quantum de informação. Gente, daí para o psiquismo é um pulo. Né? Qualquer dia vocês vão ter informação reencarnando, informação dando mensagem, só vai mudar o nome. Né? Vão dizer, a informação sobrevive. Né? Vão dar um jeito de mudar o nome. Mas o que eles estão dizendo é o seguinte, cada um traduz o nível de informação que já conseguiu desenvolver e materializar. Né? Então, desenvolveram esse termo, a biologia cognitiva, que é uma das linhas que nos leva à chamada teoria de tudo. Tá? Outro trabalho de um geneticista português, Anacleto, trouxe aqui, olha, o Dr. Lima de Faria, que ele tem uma linha meio paralela no estudo, mas é a seguinte, a autoevolução. Não a evolução vista da perspectiva darwiniana de competição, mas a autoevolução como a exteriorização das próprias potencialidades. Está aí, é reconhecido mundialmente, é um trabalho maravilhoso, e chegando exatamente à conclusão, né, que o Baldi universalizou. Outro, o Amit Goswami, que tem livros fantásticos, conhecidos aqui de todos, tem uma frase que é brilhante, né, que a matéria-prima da criação não é a matéria, é a consciência, e desenvolveu esse volume sensacional sobre a evolução criativa, que tem tudo a ver com a teoria de tudo, mostrando essas perspectivas todas, e corre por fora, ele não faz parte do grupo do Erwin Laszlo, não tem nada a ver com Laszlo, e, no entanto, está trazendo a sua contribuição para a mesma ideia. Em 2017, essa senhora, a doutora Judy Currivan, ela é seguidora do Laszlo, mais jovem, deve ter uns 60 anos, uma coisa assim, mas ela traz essa ideia ali, olha, da informação, tá vendo? Aquela ideia do holograma cósmico, dessa questão da informação que a gente acabou de citar. Então, é outra corrente, outra pensadora, trazendo essa ideia de que matéria, vida e sociedade e o homem todos expressam um quanto de informação nele abastecido. Então, é outra corrente somando essa mesma ideia, que é, digamos assim, a vanguarda hoje do pensamento sobre isso. E esse daqui que eu achei muito bacana. Falamos do grupo do Laszlo, não é isso? Lá de 1984. Esse daqui é outro grupo, um grupo novo. Acabou de publicar em 2017, eu não tive chance ainda de ler, mas quem sabe em outro congresso a gente traz a análise dele. Mas o que acontece? São, quantos pesquisadores? 35 autores novos, exatamente explicando como é que da matéria se chega à vida. Exatamente o suprassumo da teoria baldiana na grande síntese. Totalmente novo, não tem nada a ver com Laszlo, não tem nada a ver com nada, mas está aí chegando mais um grupo de 35 novos, tudo PhD, tudo de primeira linha. E um detalhe, essa jovem senhora aqui, olha, a doutora Sarah Walker, ela tem como orientador de doutorado o Marcelo Gleiser, do brasileiro. Então, quem sabe aí uma ponte que aos poucos se faz para uma divulgação de Ubaldi no futuro. Tem outros dirigentes desse grupo, né, mais idosos, mas, enfim, o importante é a doutora Sara ali, né, representando um rejuvenescimento desse processo. O mais antigo é esse Jorge Illes, que faz parte do grupo original lá do Erwin Laszlo. Então, ele foi convidado para o grupo do Laszlo, participou, e agora ele mesmo está organizando um grupo novo, com novos 35 pesquisadores, replicando o modelo. Bom, acho que agora está demonstrada a tese aí, né? Os ideais tomam corpo, dado que tudo na Terra adquiriu uma forma, numa pessoa viva que os afirma e os lança, e em seguida nas instituições que os representam e os transmitem. Mas vocês acham que é só? Que nada. Olha, agora tem tudo moderno, né? Agora os grupos têm site, tem, canal no YouTube, tem vídeo, tem isso, tem aquilo, né? Redes sociais. Então, olha aí, ó, tem um grupo
a síntese evolucionária estendida. É um novo nome para a mesma ideia. Então, tem vídeo lá no YouTube explicando, tem evento, ó, quem quiser ir ano que vem, ó, um evento só sobre esse tema, lá em Cambridge, no Reino Unido, de 1º a 4 de abril. Então, abril é em Cambridge e em agosto é em Vitória. Está combinado assim? Nos vemos todos lá. Quem cochilar, paga a passagem, tá bom? Não, mas não é primeiro, não. É 1º de abril, mas é no Reino Unido, aí é outra história, né? Aí tem o nome dos pesquisadores, dos palestrantes, que eu não pesquisei ainda, mas são novos nomes para defender a mesma ideia, né? E aí vai, né, o resumo da pesquisa, tem tudo, né? Aí a carinha deles, né, tudo jovem, tudo, né, cheio de energia para trazer aí a sua contribuição. E olha aí, tem um baiano, cadê o Ariston? O Ariston foi embora, eu falei para ele que ia ter uma homenagem aos baianos, tem um baiano participando desse grupo, né? Então nem tudo está perdido, né? Temos aqui, um dia, quem sabe, vamos trazer o professor Hilton Japiaçu para participar de um congresso Balde, quem sabe, né? E falar das teorias evolutivas na ciência e trazer aqui a sua contribuição para o Balde, né? Bom, tem mais, tem esse outro grupo aqui, ó, outro grupo que não tem nada a ver com esse primeiro, que também tem site e tem verba. Olha aí, tem verba. Então eles receberam 15 milhões de dólares para pesquisar a teoria de tudo. Então esses estão podendo. E lançaram um doutorado, né, lá fora, um pós-doutorado, para estudar a teoria de tudo. Então, para mostrar que a vida está em movimento, que nós somos formiguinhas, né? Minúsculas formiguinhas, dentro de um movimento muito maior. Como diria Vitor Hugo, não há nada mais forte do que uma ideia cujo tempo é chegado. E a verdade é que o tempo dessa revolução, dessa nova forma de entender a vida, chegou. E nós fazemos parte dela. E eu queria que nós saíssemos daqui hoje com esse sabor, do sabor de fazer parte de um mundo novo, de fazer parte de um mundo em transformação, de sermos agentes de transformação, não espectadores dela. Nós precisamos ter orgulho disso, o orgulho de fazer parte desse movimento de transformação das ideias, de oxigenação, de trazer quem quiser que derrube o velho. Nós queremos semear o novo. Queremos fazer parte dessa corrente de amor, de fraternidade, de luz, de novas ideias que se espalham no mundo afora. A nossa parte no Brasil é divulgar o Balde. Então, olha que bacana isso aí, ó. Nunca, diz o Balde agora, né, finalmente, né, nunca a vontade de Deus esteve na Terra tão luminosamente presente e tão ativamente criadora. Eu vou precisar de som daqui a pouco, tá, de vídeo, precisava subir o som aí. Nunca a vontade de Deus esteve na Terra tão luminosamente presente, tão ativamente criadora. Chegou a hora de compreender essa profunda sabedoria da história, esse sentido criador que possuem os acontecimentos que elaboramos e seguimos, esse significado divino presente em todos os fenômenos. Chegou a hora de dizer ao homem: levante-se, filho de Deus, sob forma de consciência mais esclarecida, em estado social mais orgânico e completo, supere a ferocidade atual e civilize-se finalmente, mas a sério. E aí, às vezes, a gente ouve dezenas de pessoas, de amigos nas redes sociais, todo mundo acabrunhado, esse mundo está perdido, esse mundo não tem jeito, esse mundo é isso. É como se um marciano chegasse aqui, né, e visse as dores do parto e acreditasse que esse mundo é uma infelicidade, né? Mas se ele parasse para ver um pouquinho depois do parto, ele ia ver a mãe toda sorridente, com um filhinho nas mãos, né? O nosso mundo está sofrendo as dores do parto.
de um parto maravilhoso. Se essa, se diz o Balde, se essa civilização materialista alcançou os píncaros do universo, conseguiu viajar até lá os limites do sistema solar, agora manda nave ao Sol, essa coisa toda, imagina a civilização do espírito, tão melhor, tão maior será a partir das aprendizagens feitas com base nessa que lhe antecede. Então, eu trouxe um vídeo de 2 minutos, que para mim é um símbolo do quanto você pode ser cristão, do quanto você pode ser bom e generoso, em qualquer circunstância, em qualquer ambiente, a qualquer hora, nas piores situações que você possa imaginar, nas maiores crises, quando tudo parece estar errado, como é que uma atitude valorosa pode ser valiosa? Isso, exatamente, né? Então nós vamos ver um exemplo aqui antigo de valores que são eternos e que eu espero que sirvam de inspiração para todos nós no nosso dia a dia, para lembrar que em qualquer contexto, em qualquer circunstância, por pior que seja, por mais desfavorável lhe pareça, você pode dar um testemunho da sua dignidade, da sua hombridade, da sua coragem e do seu valor. Vamos ver o filme? Eu preciso que dê o play aí, tá? Aí no diâmetro. Tem a setinha ali, desce o mouse. Comerei com ele e ele comigo. Oh, meu Deus. João, escreve à igreja de Éfeso que as pessoas ouçam o Espírito do Senhor, entendam e se convertam de coração. A mina de Patmos. Meus amigos, muita paz, que o Evangelho da ciência jamais nos faça esquecer da ciência do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência e atenção. Obrigada. Agradecemos por essa palestra, né, essa reflexão, encerrando aí o nosso congresso. Convidamos a nossa irmã Suelen a entregar uma singela lembrancinha do nosso congresso, como gratidão mesmo. E aí, cadê o Léo? Vem, Léo, que eu estou ficando emocionada com esse encerramento aqui. E vou passar a palavra para o nosso irmão para fazer... Obrigada. Se aproxima, né, Léo, o momento de encerrar o nosso congresso com muita alegria. E aí, Júlio, eu gostaria de convidá-lo a encerrar com uma prece e, ao final, a gente fazer aquele nosso abraço fraterno que iniciamos, e aí vamos concluir com esse abraço e levar essa vibração positiva para o Espírito Santo no ano que vem, que esse próximo ano seja um ano de muito trabalho e divulgação da obra do professor Pietro Baldi. Antes de proferir a prece, fazer os agradecimentos para a TV Ibis, agradecimentos pela LBV por toda a receptividade aqui, não ter deixado faltar, né, no nosso evento, e agradecer a todos vocês que participaram, tanto aqui diretamente quanto indiretamente. Passa a palavra para o nosso irmão. Meus amigos, vejam que alegria a obra de Ubaldi chegando
no coração do Brasil, no coração de novos amigos, né? Que aos poucos vão se juntando a essa rede de amor, de fraternidade, que o nosso movimento nunca perca essa essência, né? Nunca perca esse valor da sua simplicidade, da sua humildade, da naturalidade com que a ideia desse cristianismo redivivo precisa ser passado. Que a ciência seja sempre o suporte, né, do Evangelho e não ao contrário, né? Vamos então fazer a nossa prece. Pode cair, meu. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade desse encontro, desse dia, dessa história que estamos vivendo. E o que te pedimos, Pai, é força, coragem e dignidade para fazermos jus às oportunidades que temos recebido. Que possamos aproveitar bem cada ensino, cada palavra, lembrando sempre das frases inesquecíveis de Francisco: se Deus tivesse feito a um malfeitor o que tem feito por mim, ele seria muito melhor do que eu. Que possamos então fazer por onde, que possamos multiplicar e compartilhar com todos aqueles que conhecemos o que aqui temos aprendido, não com palavras, não com pretensos rasgos de sabedoria vã, mas com fraternidade, com compreensão, com legítima fraternidade. Agradecemos a Pietro Baldi por todo o esforço, por todo o trabalho missionário que fez. Agradecemos a Francisco, a Cristo e ao Pai de nós todos, Pai nosso, por todas as bênçãos do nosso caminho. Que proteja o nosso Brasil, que proteja o mundo, que nos envolva a todos. Graças a Deus. Até vitória.